Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 7. A obra na Grande Nova York. Santa Helena, Califórnia, 1º de setembro de 1902. Chegou o tempo para fazer decididos esforços para proclamar a verdade em nossas grandes cidades. A mensagem deve ser dada com tal poder que os ouvintes sejam convencidos. Deus suscitará obreiros para fazer esse trabalho. Eles não devem ser impedidos. Deus lhes está dando essa obra. Eles ocuparão esferas peculiares de influência e levarão a verdade aos lugares mais desprezíveis. Alguns que outrora eram inimigos se tornarão colaboradores valiosos, propagando a obra com seus próprios recursos e influência. Nas grandes cidades, as missões devem ser estabelecidas onde os obreiros podem ser treinados para apresentar ao povo a mensagem especial para este tempo. Há necessidade de toda a instrução possível para essas missões. Sob a direção de Deus foi iniciada a missão na cidade de Nova York. Esse trabalho deve continuar no poder do mesmo Espírito que o estabeleceu. Os que levam a responsabilidade da obra na Grande Nova York devem ter o auxílio dos melhores obreiros que se possa conseguir. Seja instalado ali um centro para a obra de Deus, e tudo quanto for feito seja um símbolo da obra que o Senhor deseja ver realizada em todo o mundo. Se nesses grandes centros pudessem estabelecer uma obra médico-missionária por homens e mulheres de experiência, com uma representação correta dos verdadeiros princípios médicos missionários, seria de grande poder para causar uma impressão favorável sobre o povo. Em toda a cidade penetrada, deve-se lançar sólido fundamento para uma obra permanente. Cumpre seguir os métodos do Senhor, fazendo o trabalho de casa em casa, dando instruções bíblicas às famílias. O obreiro pode obter acesso a muitos que estão buscando a verdade. Abrindo as Escrituras, fazendo oração, exercendo fé, deve ele ensinar ao povo o caminho do Senhor. No território da Grande Nova York tem o Senhor muitas almas preciosas que não dobraram os joelhos a Baal, e há os que pela ignorância têm andado no caminho do erro. Sobre esses deve brilhar a luz da verdade, a fim de verem Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Temos de apresentar a verdade no amor de Cristo. Essa obra não deve ser feita com extravagância ou exibição. Deve ser feita à maneira de Cristo. Cumpre fazê-la com humildade, na singeleza do Evangelho. Não sejam os obreiros intimidados por aparências exteriores, por desanimadoras que sejam. Ensinemos a palavra e, por meio de seu Espírito, o Senhor enviará convicções aos ouvintes. Depois de a verdade ter impressionado os corações e de homens e mulheres a terem aceito, todos devem ser tratados como propriedades de Cristo, não como propriedades do homem. Nenhum ser humano deve se apossar de outros para controlá-los, dizendo-lhes o que devem fazer, proibindo-os de fazer isto ou aquilo, comandando, ditando, agindo como um oficial de pelotão do exército. Essa era a maneira de agir dos sacerdotes e líderes no tempo de Jesus. Todavia, essa não é a forma correta. Os obreiros devem trabalhar irmanados numa unidade cristã, mas sem exercer uma autoridade inadequada sobre aqueles que aceitam a verdade. A mansidão de Cristo deve ser notada em tudo que falam e fazem. O obreiro deve mostrar seu crescimento na graça pela submissão à vontade de Deus. Assim conseguirá uma rica experiência. Da mesma forma que pela fé ele recebe, crê e obedece às palavras de Cristo, também haverá um esforço intenso. Será alimentada uma fé que opera por amor e purifica a alma. O fruto do Espírito será visto na vida, e a eficiência do Espírito será percebida no trabalho. Cristo é nosso exemplo, nossa inspiração, nossa maior recompensa. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Deus é o construtor, mas o homem tem sua parte a desempenhar. Ele deve cooperar com Deus.
porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Nunca devemos esquecer as palavras: somos cooperadores de Deus. Lembre-se que trabalhando com Cristo como seu Salvador pessoal, Ele é sua força e sua vitória. Essa é a parte que todos devem assumir. Para todos os que assim agem, vem a promessa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Cristo declara: porque sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, verso 5. E a alma humilde e crente responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Cristo é o simpatizante compassivo redentor. A sua comissão foi: ide por todo o mundo. Marcos capítulo 16, verso 15. Todos devem ouvir a mensagem de advertência. Um prêmio de grande valor é assegurado àqueles que estão participando da carreira cristã. Os que correm com paciência receberão uma coroa de vida que não perece.